Pois é, e se não houver recuo à tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, passará a valer a partir do dia 1º de agosto. Então a gente está em contato agora com o economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o Fábio Bentes, para saber justamente o impacto que essa alíquota terá sobre alguns setores da economia brasileira. Fábio, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação aqui na programação da Jovem Pan nesse sábado à noite. Eu tenho visto muitos analistas, comentaristas fazendo projeções sobre os impactos de uma taxação de 50% para alguns segmentos, né? Alguns, naturalmente, seriam severamente impactados e há quem pense em alternativas caso isso entre em vigor de fato no dia 1º de agosto. Enfim, gostaria de escutá-lo a respeito dessas projeções, quais seriam as consequências para esses setores, caso essa taxação passe a valer a partir do dia 1º de agosto. Bem-vindo mais uma vez. Bom, muito obrigado, boa noite a todos. De fato, o impacto ele vai ocorrer e não deve ser pequeno. Acredito que ainda é um pouco cedo para a gente mensurar esse impacto, até por conta do histórico dessa sobretaxação que os Estados Unidos, que o governo Trump, tem fazendo com diversos países do mundo. Agora, no dia 9, o Brasil, mais de 20 países, né, foram sobretaxados nos seus produtos exportados aos Estados Unidos, e o Brasil, infelizmente, foi o mais penalizado, com uma alíquota de 50%. Claro que, num primeiro momento, o setor exportador tende a ser o mais impactado, que vai afetar o preço, a competitividade desses produtos que nós exportamos para lá, quase que imediatamente, a partir do momento em que a nova alíquota entrar em vigor, no dia 1º de agosto, esses produtos vão ser impactados. Mas eu gostaria de chamar a atenção para outro fato. O setor importador, o setor de comércio, de modo geral, também vai ser impactado caso o Brasil venha a adotar uma política de reciprocidade. E isso reverbera ou amplifica, magnifica, né, faz com que esse problema fique ainda mais grave para a economia brasileira. A gente viu o primeiro impacto na taxa de câmbio, logo ali após o anúncio da nova tarifa, e num segundo ato dessa crise envolvendo as tarifas, seria o encarecimento de produtos que nós também importamos. A gente importa dos Estados Unidos, por exemplo, derivados de petróleo. E nada é pior para impactar a inflação no Brasil do que preço de combustível. Obviamente, a gente não importa somente dos Estados Unidos, então acredito que, de um modo geral, até por se tratar uma empresa estatal, pensar numa alternativa de outros fornecedores para que a gente minimize esse impacto, por exemplo, derivado do aumento dos combustíveis, caso o Brasil opte por adotar uma política de reciprocidade. E aí, isso afeta o dia a dia das pessoas. A gente tem um choque em energia elétrica, um choque no preço dos combustíveis, a inflação sobe, se a inflação sobe, o início do ciclo de juros que a gente grava para o final desse ano, ele fica adiado. De qualquer forma, não é um momento para pânico, é importante nesse momento concentrar os esforços na negociação para que a gente consiga lutar por uma tarifa mais equilibrada, por um impacto menor, tanto nos produtos que a gente exporta para o país, quanto para aqueles que a gente importa, caso a gente venha adotar uma política de reciprocidade. Eu vou fazer uma pergunta, inclusive, na esteira dessa sua resposta, viu, Fábio? Porque durante a semana nós fizemos uma enquete aqui em um dos programas da Jovem Pan, questionando e perguntando à nossa audiência para qual o caminho que o espectador entendia ser o mais adequado para o governo brasileiro. E demos duas opções: se o caminho da reciprocidade, devolver na mesma moeda, ou então o caminho da negociação. Foi uma vitória esmagadora para a negociação. Mas aí eu apresento uma problemática para você. Quero ver como o economista vai se sair dessa, porque não me parece que as demandas e as sinalizações de Donald Trump tratem somente de aspectos comerciais. Se fosse assim, seria muito mais fácil pensar em uma saída. Agora, de que maneira o governo vai estudar uma saída mais adequada quando há pleitos que não dependem somente do Executivo Federal? Verdade, acredito que essa pesquisa
revelou o resultado esperado. Ninguém quer ser prejudicado por esse rearranjo da geopolítica internacional. E para você ver como que não há fundamento econômico sobre taxar o Brasil, se nós analisarmos a relação de comércio entre o Brasil e os Estados Unidos nos últimos 10 anos, dados compilados pela Secretaria de Comércio Exterior, em todos esses anos, repito, em todos esses anos, os Estados Unidos registraram superávit em relação ao Brasil. Então, de certa forma, a argumentação que, em parte, se apoiou em aspectos econômicos, ela perde força. Então, claramente, a gente tem uma questão geopolítica envolvida aí, obviamente, eu não sou cientista político, mas eu acredito que, como economista, a minha sugestão, e assim, a Confederação Nacional do Comércio está atenta a isso, é a gente procurar minimizar os impactos, mitigar as perdas nesse momento. Escalar a crise para uma tarifa de 50%, ou que seja de 30%, de 20%, nos coloca numa situação desfavorável em relação àquilo que a gente tinha até então. Então, percebe, a gente pode concluir que desse início dessa crise tarifária, muito provavelmente, acordos com outras regiões do planeta, outros blocos, outros países, certamente vão ser estimulados e podem até ter o seu processo de aprovação acelerado pelo interesse das duas partes. Então, falo do acordo do Mercosul, da União Europeia. Aliás, recentemente o Brasil assinou um acordo de cooperação comercial com o EFTA, países nórdicos da Europa, então todo o Sudeste Asiático. Então, assim, é importante a gente procurar minimizar os impactos para a nossa economia, especialmente para o setor produtivo, que vai ser penalizado por algo que não tem nenhum fundamento econômico. Então, o nosso papel enquanto economista e defensor das posições de um setor importante da economia, como o comércio, é alertar a população, alertar os formadores de opinião, de um modo geral, para que por fato de que escalar essa crise tarifária só vai trazer consequências negativas para ambas as economias. Obviamente, estou muito mais preocupado com a realidade do Brasil do que com a realidade norte-americana. Os caminhos possíveis para o nosso país após o anúncio dos Estados Unidos de taxar em 50% os produtos brasileiros, vigência a partir de 1º de agosto. Estamos conversando com o Fábio Bentes, ele é economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Fábio, peço licença, a Maria de Carli, nossa comentarista convidada, fará a próxima pergunta. Oi, Fábio, boa noite. Em alguns veículos internacionais, especulou-se que certos setores poderosos, setores econômicos poderosos, poderiam fazer certas pressões aos respectivos governos, tanto o governo dos Estados Unidos quanto o governo brasileiro, para justamente conseguir algum tipo de isenção ou redução aí nessa alíquota. Você acredita que esse é o cenário mais realista? Ou seja, vamos ter ali a base dos 50%, mas com certos buracos para alguns setores? Isso é viável? É possível? De fato, Maria, boa noite. Esse é um fato possível. É viável que isso ocorra, mas a gente costuma dizer que essa não é a solução ótima, porque vai as nossas relações comerciais ainda mais complexas, então isso vai gerar, inclusive, uma corrida, né, dos agentes econômicos aos seus respectivos governos para tentar barganhar alíquotas menores. Eu acredito que, pelo que a gente viu ocorrer em outras economias, com outros países, a primeira alíquota anunciada não foi a alíquota praticada. Tendo isso na consciência, a gente conseguiria, sim, tentar, de fato, batalhar por uma alíquota linear menor do que esse 50%. É bom lembrar que essas cartas enviadas aos países trataram de alíquotas lineares. Isso causa um prejuízo econômico generalizado. Isso apareceu lá na taxa de câmbio na própria quinta-feira, assim que foi anunciado a medida pelo governo norte-americano. E já que a gente falou tanto de inflação, outro componente bastante preocupante da inflação, que tem um potencial de acelerar preços, é a taxa de câmbio. Então, taxa de câmbio, estamos falando de derivados de petróleo, a gente tem todo o nosso setor exportador voltado, aquele que está mais voltado para a economia americana, que certamente deixaria de receber divisas importantes aqui para o nosso país. Isso afetaria
a taxa de câmbio também. E há esse segundo momento dos setores importadores. É bom lembrar que o Brasil é essa economia global, de modo geral, uma economia cada vez mais integrada. A gente importa produtos de empresas chinesas, de empresas americanas, de empresas europeias, numa escala muito maior do que há 10, 15 anos atrás. Então, o potencial desse tipo de medida para provocar estragos na economia, de fato, é bastante grande. Acho que vale a pena, nesse momento, a nossa visão é de que a gente procure, se não anular essa alta de tarifa, pelo menos trazer essa tarifa com um patamar mais realista e menos danoso para ambas as economias. Acredito que isso seja viável. Alguns países conseguiram uma carência nessas tarifas, pode também ganhar um fôlego para tentar ganhar um tempo e, de certa forma, buscar alternativas comerciais. Eu acho que qualquer medida nesse sentido seria melhor do que a gente tentar diferenciar alíquotas entre os setores, e aí a gente causa uma distorção enorme na economia, isso aumenta a complexidade. Pois é, mas isso está no radar, né, Fábio? Inclusive, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em contato com o encarregado de negócios da Embaixada Norte-Americana, há inclusive essa possibilidade de que estados negociem diretamente com os Estados Unidos para defender as suas respectivas indústrias. Fábio, só para a gente finalizar, tem algumas análises e reflexões a respeito de redirecionamento de exportações. O ministro Carlos Fávaro chegou até a mencionar sobre a possibilidade de alguns players identificarem outros mercados para redirecionarem as exportações, não mais para os Estados Unidos. Mas assim, do jeito que as coisas são colocadas, parece que é muito simples, entendeu? Fecha uma porta, abre outra. Não, né? Há muitas vezes a antecipação de recursos, né? A exportação que vai para os Estados Unidos já foi paga há 2 anos, então é preciso considerar esses detalhes. Levantou-se, acho que ontem, sexta-feira, a possibilidade de direcionar algumas exportações para Belarus. E a gente até debateu em algum programa, pera lá, não dá para colocar Belarus na mesma prateleira dos Estados Unidos. Enfim, queria que você, brevemente, só para a gente encerrar essa entrevista, discorresse, analisasse a possibilidade de direcionamento para outros mercados das commodities e produtos que geralmente costumam ser enviados aos Estados Unidos. É perfeita essa sua análise. Na realidade, a gente não consegue dar um cavalo de pau nesse transatlântico. A gente tem um volume de comércio muito grande. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial, 18% do total da corrente de comércio do Brasil é responsável, né, é compartilhado com os Estados Unidos, isso fica atrás da China, o dobro de importância comercial que os americanos têm. Em relação a essa diversificação, isso já vinha ocorrendo há algum tempo. O Brasil nosso grau de dependência da economia americana ainda é grande, verdade, mas já foi maior. Então, a gente já tinha essa tendência de diversificação presente já há alguns anos. E para quem tem algum tipo de investimento de relação econômica comercial, sabe que uma das formas de se minimizar riscos é diversificar ativos. Num momento como esse, seguramente, se a gente tivesse uma pauta de exportação, relações comerciais mais diversificadas, o custo seria um pouco menor. Obviamente, tratando aqui da economia americana, impactos irão ocorrer, mas essa tendência de diversificação, sem dúvida alguma, é uma alternativa que fica para o futuro. Obviamente, a gente não vai conseguir fazer isso no curto prazo. Em um certo tempo, consiga diversificar, multiplicar os nossos parceiros comerciais mais relevantes. É isso. Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, conversando ao vivo aqui com a gente. Agradeço demais pela entrevista. Bom fim de semana e volte mais vezes, Fábio. Igualmente, eu que agradeço. Boa noite a todos.